Graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, te dê um dia abençoado, completo, cheio de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em tudo, em nome de Jesus. Irmão, palavra de Deus na nossa vida, Deus já deu fôlego, então se alegra com o fôlego de Deus, que Ele colocou em você, te deu capacidade para ir, conquistar, resolver, em nome de Jesus. O que a gente vai fazer agora? Vamos passar para a palavra. Irmãos, nós estamos falando sobre ficar com a visão de Deus, né? Começamos lá no Juízes, né? Na segunda-feira, falando dos juízes, do Gideão, né? Que né, a gente olhar as coisas pela visão de Deus e tudo mais. Depois veio Samuel, né, que estava vendo lá o Eliabe, e assim vai. Irmão, vamos ficar com a visão de Deus. Ontem a gente falou dos espias e tudo mais. Irmãos, continua com a visão de Deus. Olha só que tremendo a palavra de Deus. Olha só, presta atenção aqui comigo. Vamos ler hoje em Lucas, capítulo 22, versículo 31, logo depois Romanos 8, 26 e 27 e 1 Coríntios 10, 12 e 13. Vamos lá? Palavra curtinha, tá? Ó, Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar, vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, para ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes negará que me conheces. Romanos 8, 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. É aquele que sonda os corações, conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus. 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado, além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Irmãos, presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. O que a gente está falando? Né? De ficarmos com a visão de Deus, de ficarmos com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Então, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou ficar com a visão de Deus. Eu vou ficar com aquilo que Deus tem para a minha vida. Você vai ficar com a visão de Deus. Presta atenção. O que Jesus está falando para Pedro? Olha só. Simão, Simão, eis que Satanás recebeu autorização, né, para
peneirar, para vos peneirar como o trigo. Irmão, peneirar como o trigo, ficar jogando para cima lá e balançando e chacoalhando. Irmão, recebeu o diabo, né? Eis que Satanás, não é isso que ele fala? Já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Vos peneirar como trigo. Irmão, o que Jesus está falando para Pedro? Pedro, fica esperto. Vamos trazer para a nossa linguagem, né? Vamos trazer para a nossa linguagem. Ô Pedro, fique esperto. O diabo já está rodeando a sua vida. Já está rodeando a sua vida para peneirar você como trigo. Fique esperto. Acorda, Pedro. Pedro, acorda. Pedro aqui de Jesus, acorda. Acorda. Fica dormindo não. Aí o Pedro fala assim, o que o Pedro fala? Jesus falando ainda, né? Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmão, o que Jesus está falando, Pedro? O diabo pediu você para cirandar, né? A palavra fala cirandar, como trigo, né? Peneirar como trigo. Aí, vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Tá vindo o problema, tá vindo o desafio. Jesus já está cuidando de tudo. Tá vindo o problema, Jesus já enxergou lá na frente. Meu irmão, fica com a visão de Deus. Não abandona a visão de Deus, não pela visão da sua ideia, não. Eu não posso abandonar a visão de Deus por causa da minha ideia. Ah, mas eu tô me sentindo aqui o mega forte. É porque eu não me conheço realmente. Você não se conhece realmente. Fica com a visão de Deus que ele te conhece mais que você. Ele me conhece mais que eu. Meu irmão, em nome de Jesus, acompanha aqui comigo. O que ele está falando assim? Ô Pedro, o diabo recebeu autorização, né? Outra passagem vai falar, vos pediu para peneirar. Meu irmão, em nome de Jesus, toma conta do que você está fazendo. Conhece você. Conheça, fique com a estrutura de Deus, fique com a visão de Deus. Eu preciso ficar com a visão de Deus. Deus está enxergando. Ó, o que ele vai falar? O diabo pediu recebeu autorização, meu irmão. Toma cuidado. Sabe por que recebeu autorização? Entrou aqui alguma legalidade. O que é legalidade? Vamos lá. Uma pessoa, ela tem legalidade para fazer aquilo, para entrar naquele lugar. Por exemplo, sabe? Uma pessoa compra um terreno, certo? Ela comprou o terreno. Aquele terreno legalmente é dela. Então ela tem autorização para entrar ali. Mas outra pessoa pode entrar? Não, outra pessoa não tem autorização. Então é isso, legalidade, tá? Entrou por uma legalidade. Irmão, o que Jesus fala? Mas eu roguei por ti, irmão, fica com a visão de Deus. Ele está enxergando que eu e você não estamos enxergando. O diabo já vinha lá na frente de Jesus e começou a interceder pelo Pedro. O que o Pedro fala? O que o Pedro vai falar? Olha aqui. O que o Pedro vai falar? Presta atenção. Presta atenção que o Pedro... Olha aqui. Acompanha aqui comigo. Acompanha aqui, ó. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes negarás que me conhece. Irmão, Jesus conhece a sua estrutura. Jesus conhece a minha estrutura e sabe que nós somos pó.
Ele conhece. Jesus conhece a nossa estrutura, ele conhece a nossa estrutura. Meu irmão, fica com a visão de Deus. Fica com aquilo que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Não vai na sua visão, não, em nome de Jesus. Não vai na visão do diabo. Olha só, olha que situação. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não foi isso que aconteceu? Prenderam Jesus. Aí o Pedro ficou ali apavorado. A mulher falou para ele assim, tá nesse mesmo capítulo, só que lá na frente, no versículo 54. Irmão, ele negou Jesus, mas Jesus falou para ele, aconteceu. O que eu preciso entender? Fica com a visão de Jesus, fica com a visão de Deus, por quê? Porque ele está enxergando lá na frente o que eu não conheço, Jesus já conhece, Deus já conhece, porque Jesus é Deus, é o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, não tenha essa situação. Ah, não, não tem nada, não. Ó, o diabo já vem vindo lá na frente. Jesus, ó, opa, peraí, que eu tô cuidando do meu filho, vou cuidar dele, vou interceder por ele. Meu irmão, aí Jesus fala o quê? Ô Pedro, você não se conhece, filho, eu te conheço. Ainda que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Irmão, em nome de Jesus, fica com a visão de Deus. Fica com aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Só uma citaçãozinha aqui, porque é grande essa mensagem, mas você lembra da história do profeta novo e o profeta idoso já? Que Deus falou para o profeta novo? Ó, não come nada nessa cidade. Tá lá em 1 Reis 13, tá bom? Não come nada nessa cidade, vai, volta por outro caminho. Aí o profeta falou para ele assim: ó, vem cá, vamos lá na minha casa. Vem um anjo aqui e falou para você ir lá comer, porém mentiu. Aí ele mente, certo? O que acontece com ele? Vai, volta, come, bababá. Depois, o que tem esperando ele? Um leão. Meu irmão, fica com a visão de Deus. Não sai da visão de Deus, não. Fica com a visão de Deus em nome de Jesus. Não larga a visão de Deus em nome de Jesus. Não larga a visão de Deus. Fica com a visão que Deus te deu em nome de Jesus. O que Jesus está falando para Pedro? Ô Pedro, o diabo está vindo para te peneirar como trigo, para peneirar você, mas eu clamei por você. Irmão, olha aqui, vamos continuar aqui. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. É aquele que sonda os corações e aquele que sonda os corações, Deus, né, conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, o Espírito Santo está intercedendo por mim e por você, porque tem coisa que você não está enxergando. Em nome de Jesus, olha só, tem gente que encosta do nosso lado e enxerga coisa que nós não estamos vendo, certo? Nós vimos isso ontem, falando dos espias. Mas como o ser humano é limitado, a gente precisa tomar cuidado e ficar com a visão de Deus, porque senão daqui a pouco vai, né, temendo ali, vai ficando com medo e vai, né, vai com negatividade, irmão. Deixa eu te falar, o Espírito Santo não tem limitação, não. Ele está enxergando o que você não está enxergando, ele está olhando o mundo espiritual, por isso que ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque nós nem orar sabemos. O que fala aqui? Fala que eu e você não sabe orar. Se Deus está falando que nós não a palavra está falando aqui que eu não sei orar, porque eu não sei por quê? Porque eu tô precisando. Vamos lá.
a pessoa está precisando de uma cura na vida dela, ela está pedindo um carro para Deus. Deus, ai Senhor, eu estou aqui doente. Não, pai, não, eu quero um carro. Por que Jesus chegou para o Bartimeu e Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Que eu volte a ver. É isso, ele foi claro. Não, senhor, eu quero uma moeda. Já pensou? Parece irônico quando a gente ouve Jesus perguntar para ele na condição que ele estava, mas não é irônico. Deus respeita a nossa vontade em nome de Jesus. E o que eu preciso entender? Que eu não sei nem orar, você não sabe nem orar. É a palavra que está nos dizendo. E por isso que o Espírito Santo está enxergando coisa que eu e você não vemos. Aí o que eu preciso entender? Que ele vai interceder por mim e por você e vai trazer as coisas que Deus tem para a nossa vida. E aquele que sonda Deus e aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. O Espírito Santo intercede por nós. Irmão, o Espírito Santo está enxergando o que você não está vendo. Ele está querendo nos mostrar, nos dar a direção. Acompanha aqui comigo, ó. Assim, aquele que julga está firme, cuide para que não caia. Eu preciso cuidar para não cair, porque eu estou firme, você está firme, não é isso? Não é isso? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Irmão, que eu preciso entender? Aí ele fala, ó, você cuida para não cair. Por quê? Por que eu vou cuidar para não cair? Não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, tentação senão humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além do que poder resistir. Irmão, Deus conhece a nossa estrutura. Então, o que eu preciso entender? Ó, eu estou firme, eu vou vigiar, vou ficar com a visão de Deus. O que é a visão de Deus? Tá falando para mim, ó, cuida pra você não cair. Mas eu vou explicar, não tem tentação que não seja comum entre todo mundo aí. Mas fiel é Deus, que não vai te deixar tentar além do que você pode. Irmão, fica com a visão de Deus, tá acontecendo algo, é porque você é capaz de suportar. Fica com a visão de Deus, por quê? Porque ele fala assim no finalzinho aqui, ó, pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Então, o que eu preciso entender? Eu vou olhar para a visão de Deus, e a visão de Deus nos diz que tem tentação. Eu cuido para eu ficar em pé. Vai surgir alguma coisa, então cuida pra você ficar em pé. Mas eu não vou tentar além do que você pode. Eu não vou tentar além da sua estrutura. Mas com a aprovação tem a porta de escape, tem um livramento, proverá um livramento, irmão. Olha para a visão de Deus, busca aí no Espírito Santo para você enxergar o caminho que ele já te deu diante desta situação, em nome de Jesus. E vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, papai querido, eu quero te louvar pela tua palavra mais um dia. Abre os nossos olhos, Senhor. Muitas vezes, meu Deus, nós estamos diante da situação, Pai, assim como Pedro, meu Deus, desconhecendo a nossa própria estrutura, Senhor. Oh, meu Deus, ser misericordioso conosco, abre os nossos olhos, Pai. Não permitas que o inimigo venha peneirar a nossa vida como trigo, mas que nós possamos estar debaixo da tua graça e misericórdia. Senhor, nos faz enxergar, papai. Jesus, a porta de escape, o que o Senhor tem para nós no meio disso tudo, Pai, em nome de Jesus, Deus, abre os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus, e nos enche da tua presença e da tua graça, papai. Eu peço a ti, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus, papai. Unge com a tua unção e o teu poder a cada um que está comigo, Senhor. Nós escolhemos
ficar com a sua visão, com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. E a sua visão, Pai, diz que o Senhor está intercedendo, está enxergando coisa que nós não estamos vendo. E no nome de Jesus, nós tomamos posse do cuidado, do livramento que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.